Olha, eu quero trazer um outro tema agora e falar um pouquinho do Google, que alertou que pode reduzir a sua presença no Brasil caso o Supremo Tribunal Federal implemente mudanças significativas nas regras do Marco Civil da internet. O Bruno Pinheiro vai trazer as informações para a gente agora. Quais são as questões apontadas por essa Big Tech, hein, Bruno, pelo Google, sobre o que está sendo discutido no STF? Porque eu entendo que, pelo jeito, não há a contrariedade sobre incluir alguns dispositivos no marco, mas a maneira como isso poderia repercutir na atuação da plataforma aqui no país. Conta pra gente, meu amigo. Inclusive sobre uma remoção excessiva de conteúdo que esteja na rede social, viu, Evandro? Para a gente entender, então, o apoio do Google. O presidente do Google, o Fábio Coelho, ele disse que tem o apoio, sim, da inclusão de crimes graves quando se fala sobre a exploração infantil e terrorismo nas exceções do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Sobre a responsabilidade dessas plataformas com esta proposta, as plataformas serão então responsabilizadas por conteúdo não removido após uma notificação extrajudicial, além de ordens judiciais. Sobre as discussões no Supremo Tribunal Federal, a proposta se alinha, Evandro, às mudanças moderadas em discussão no Supremo Tribunal Federal. Agora, em relação às consequências indesejadas, que é uma discussão também, alertou para uma consequência negativa de uma mudança muito ampla na legislação, como a remoção excessiva desses conteúdos. Agora, tem também uma discussão sobre alinhamento ético, que é sobre os anúncios do Google, que está alinhado com o Código de Ética do CONAR, visando essa publicidade mais ética. E aí tem uma discussão sobre equilíbrio entre liberdade de expressão e a responsabilização, que existe uma oportunidade, inclusive, de melhorar o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a responsabilização das plataformas com o papel da justiça na decisão sobre remoções de conteúdo. Esse assunto, sempre que volta a ser discutido, divide opiniões, e quando leva para o Congresso Nacional, a oposição fala que isso é uma espécie de uma censura. Aliados do governo dizem que é importante, já que isso acaba ajudando a combater as fake news, a combater informações narrativas que são lançadas contra essas autoridades, e existe uma celeridade, uma vontade de se regulamentar isso antes das eleições de 2026, acreditando que com esse avanço da inteligência artificial e esse uso excessivo das redes sociais, isso vai dificultar, vai complicar o resultado, até mesmo a campanha eleitoral do ano que vem. Então, a expectativa é que isso possa ser entendido com essas plataformas e regulamentado até outubro de 2026. Evandro. Obrigado, Bruno Pinheiro. Um abraço para você. Nós já vamos debater esse tema trazido pelo Bruno Pinheiro, que eu sei que os nossos amigos aqui gostam bastante. Me deixa só aproveitar que estamos falando de Supremo Tribunal Federal e já encaixar o Anelli na nossa passagem pelos repórteres, porque o Congresso discute aumentar o número de deputados seguindo dados do censo de 2022. Se isso acontecer, será preciso dividir o valor das emendas entre mais políticos ou mudar a lei para aumentar o limite de gastos. O André Anelli vai então agora contar... É sobre isso mesmo que a gente vai falar com ele? É essa questão? É, né? É. Quais são os próximos passos, hein, Anelli? Parece que está aparecendo com um outro tema que a gente já debateu, mas isso aqui é um avanço, né? Desculpa aí, gente. Vamos lá. Conta aí, meu amigo. De fato, Evandro, passa bem próximo pelo tema que a gente já debateu na primeira hora aqui do 3 em 1, que é justamente a possibilidade de aumentar, então, aquele percentual da receita líquida que vai para as emendas parlamentares ou acabar diminuindo a fatia do bolo de emendas parlamentares que cada um recebe por conta desse aumento de 513 para 518 deputados federais, aumento esse que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio e que agora entra em votação, de acordo com Davi Alcolumbre, presidente aqui do Senado, na próxima quarta-feira, no dia de amanhã, já bem perto, então, inclusive, do fim do prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. E o que chama a atenção também e que tem tudo a ver com esse tema, Evandro, você que está assistindo aqui ao 3 em 1 da Jovem Pan, é o fato de, nessa sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal realizar uma audiência pública para tratar da
da impositividade, ou seja, da obrigatoriedade do governo federal fazer o repasse de emendas parlamentares. Vai haver essa audiência pública, existem pessoas que são contrárias, outras que são favoráveis, mas fato é que tanto o presidente aqui do Senado, Davi Alcolumbre, quanto o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, devem marcar presença nessa audiência e fazer discursos relativos ao apoio dessa impositividade, dessa obrigatoriedade de pagamento das emendas parlamentares. Inclusive, nessa oportunidade, na sexta-feira dessa semana, os dois devem deixar bem claro que uma possível derrubada dessa obrigatoriedade do pagamento das emendas parlamentares pode agravar ainda mais a relação entre o judiciário e o legislativo, relação essa que ficou abalada principalmente por conta do pedido de esclarecimentos e de mais rigor, mais transparência no repasse de emendas parlamentares. Fatores esses que foram determinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Então, no âmbito de todas essas discussões, tanto o presidente da Câmara quanto do Senado vão defender a impositividade, a obrigatoriedade do repasse dessas emendas, fazendo com que o Congresso garanta uma parte desse orçamento federal que é destinada a obras públicas e também até mesmo a áreas consideradas sensíveis, como, por exemplo, a saúde pública. Evandro. Obrigado, viu, Anelli? Um abraço para você. Ô, Alangani, vamos retomar um assunto relacionado ao Google e ao aviso que ele dá ao Supremo Tribunal Federal. A plataforma diz que concorda com você colocar maiores dispositivos de segurança para conteúdos que possam ser violentos ou perigosos, principalmente para crianças e adolescentes, relacionados à pedofilia e a outros crimes muito graves aqui no país. Mas diz, a depender daquilo que for discutido ou da ampliação que ocorrer, a atuação da plataforma fica difícil. A moderação do conteúdo poderia aumentar demais e a gente diminuiria a nossa atuação no país. É uma ameaça, é um aviso, é um comunicado necessário? O que é para você? Não, é uma leitura correta da realidade, porque traria insegurança jurídica. Essa insegurança jurídica seria materializada em aumentos dos custos, do risco jurídico com processos. Por quê? Porque uma opinião incômoda, por exemplo, ao piperno, poderia ser classificada como calúnia, difamação, discurso de ódio. Ora, se já com a lei que a gente tem, isso já ocorre, Evandro? Se já há esses questionamentos, imagine abrindo esse precedente agora que você não precisa da justiça, como é que ficaria? Então a Google está falando o seguinte, olha, esse negócio já não é tão rentável para mim e eu vou embora ou vou restringir as minhas operações aqui no país. Você acha que é a realidade, ô Fábio Piperno? A Google está apenas contando o que é a realidade a partir de uma decisão do Supremo? Ela está fazendo a pressão. Enfim, o Google está fazendo a pressão que as plataformas fazem desde sempre. Vejam só. Mas não aumenta esse risco jurídico? Não, eu acho, Alan, que no caso, por exemplo, eu sou totalmente contrário a essa questão de qualquer tipo de censura, de retirada de conteúdos por questões de opinião. Isso aí, a gente tem que demarcar bem isso. Opinião. Mas aí que está o pau da coisa. Não, mas, por exemplo, o que foi mencionado, por exemplo, conteúdos que tratam, por exemplo, de pedofilia. Isso não pode estar lá. Isso é a plataforma que tem que se responsabilizar. Eu citei aqui algumas vezes. Já se responsabiliza hoje. Então, mas eles estão reclamando do que eles acham de cerco para isso também. Eu recomendei aqui algumas vezes nos últimos dias um livro chamado Laboratório Palestina. Tá fácil achar. E o último capítulo fala exatamente da atuação das plataformas, por exemplo, em Israel, que não é diferente do que fazem na Turquia, do que fazem, por exemplo, em vários outros países, para não dizer nem China, Rússia, etc. Lá, em todos os países, inclusive Israel também, o cerco é muito mais rígido. O que está se falando aqui é exatamente responsabilização no que tange, por exemplo, a informações ou a temas sensíveis como esse. De forma alguma, opinião. Gani, quer... Não, quero sim. Ô, Piperno, mas aí que tá. Como é que a gente vai classificar uma informação ruim?
Aí que está o problema. Porque quem que vai ser esse órgão, o juiz da verdade, para falar, olha, essa informação presta, essa informação não presta? Todas as sociedades que foram nesse caminho de ter um órgão, né, que vai ser esse juiz da verdade, dizendo o que é verdade e o que não é verdade, foram caminhos muito sombrios. Tá. Alguém diz, por exemplo, o João é um estuprador. O João fala, opa, calma lá, eu não tenho nada a ver com isso e tal. O João vai lá e comunica a plataforma. E aí, a plataforma vai esperar uma decisão judicial para tirar uma publicação. Mas e se não for? E se não for? Não, tudo bem, mas aí o João vai poder fazer um processo contra quem falou isso. E se eu falo o seguinte, Piperno, o João é um péssimo gestor. O João vai falar, isso é uma fake news, é uma calúnia. Eu falo, não, é a minha percepção da realidade. Ué, mas na dúvida, o que você acha que a Google, Facebook vão fazer? Vão falar, tira. Para que eu vou correr esse risco? Opinião? Não, mas você percebeu como é tênue essa... Por exemplo, no caso do estuprador, você tem a informação. Piperno, pode ser comprovado ou não. Durante o processo eleitoral de 2022, com menção a fatos, houve retirada de conteúdo, você imagina com esse precedente? Em 22, por exemplo, aconteceu de tudo. Aconteceu, por exemplo, de ter que tirar conteúdo, enfim, a moça que escreveu um livro sobre um dos candidatos a presidente. Enfim, a jornalista... O documentário foi censurado previamente. Tiraram, então, aí que tá. Menção a fatos verdadeiros. Vamos contra a censura, porém, até dia 30 de outubro. Desordem informacional, censura temporária. Você imagina se a gente retirar, então, esse arcabouço jurídico? Fala, Segré. Me chama a atenção a seguinte questão. Em 2014 foi feita a lei do marco civil da internet. Estamos 10 anos depois e somente agora vem essa prioridade para ver se é constitucional ou inconstitucional, porque não foi pleiteado no governo anterior. A resposta todo mundo sabe. Quando você junta nesses insumos, nesses ingredientes do bolo, o pedido da primeira-dama na China pedindo a regulamentação, indicando que tem gente que vai presa por criticar ou falar mal do governo, o pedido do presidente Lula para que algum emissário da China venha aqui para ver essa regulamentação das redes sociais, e ninguém se preocupa por uma questão que consta na Constituição, indicando vedado o anonimato. Mas, em momento algum, nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal colocaram, gente, está na Constituição, é só colocar o CPF da pessoa, porque dessa maneira, tirado o anonimato, se o Alan Gani falar alguma coisa que eu não gostei, a plataforma não tem por que tirar. Deixa aí, vou ter argumentos para processar o Alan Gani. O problema é quando aparece um Alan, sei lá das quantas, que não tem a mínima ideia de quem seja e que aproveita isso para criticar alguém. Agora, desinformação é subjetiva, fake news é subjetiva. Se não, se for por desinformação, deveria ter sido retirado do ar o comentário do presidente Lula indicando que na faixa de Gaza morreram 12 milhões e 300 mil pessoas, quando tem apenas 12 milhões,3 de população. Isso é uma desinformação, mas continua estando publicada. Então, se tiver alguém que se sente errado, vai lá e processa quem quer que seja, desde que apareça o CPF. O problema é que quando todo mundo começa a falar, temos que regulamentar, não é fato isso, eu não aceito que me chamem de ladrão. Pô, se alguém me chama de ladrão e eu me sinto injuriado, vou processar, se eu consigo saber quem está me injuriando. Mas não precisa a plataforma tirar esse comentário sobre mim. Zé, quero muito te ouvir, porque eu sei que você ama esse tema. Eu adoro. Eu acho que a premissa é que está errada. Lá eu vi no primeiro debate um assunto que me interessa. O Supremo dizendo que essas plataformas digitais são veículos de comunicação. Como eu não posso considerar veículo de comunicação alguém que tem 50 milhões de seguidores? Dá para contar nos dedos aqui veículos de comunicação que têm 50 milhões de seguidores, ou de ouvintes, 50 milhões de seguidores. Isto é um veículo de comunicação. Essas plataformas são empresas e lucro é ligado a risco. Não existe lucro sem risco, né? Então, as plataformas têm que assumir a responsabilidade pelos seus produtos. Qual é o produto da plataforma? É a página, que é dela, que todo mundo acha, minha página nada, é a página dela. Ela faz o que quiser. Se ela quiser amanhã te tirar, acabou. Você vai lá, não está,
Cadê? A plataforma decidiu que você não tem página lá. E como é que a plataforma deixa uma pessoa, Segre, sem colocar o CPF dela? Vai ter que colocar, porque aí é responsabilidade solidária, né? É solidária. A responsabilidade maior é da empresa, ou seja, da plataforma. E a plataforma pode processar o outro. Aí vem, quem é que vai definir? É a justiça. A justiça discricionária sempre, é ela que decide sempre, mas nem tudo vai para a justiça. Vai para a justiça o que a plataforma peneirar e decidir assumir o risco. Assim como nós aqui. Sejam bem-vindos. Né? Sejam bem-vindos. Como nós aqui nos responsabilizamos. Quando a gente coloca o entrevistado, a gente identifica o entrevistado. A gente não coloca o microfone ali na Avenida Paulista ou aqui na rodoviária, onde tem o único lugar que tem gente de Brasília, e fala o que você quiser de quem você quiser. E eu não estou falando de política, estou falando nós, no dia a dia, senhores. Isso está matando gente, isso está contaminando no interior, todo lugar, difamação, né? Então, assim, é preciso mesmo que as plataformas se responsabilizem, porque isso é a lógica do negócio. Ela é a dona do negócio, ela tem que se responsabilizar pelo que publica e assumir o risco. A Google vai embora. A Google já não é a mais importante. O GPT já é o grande site para você descobrir as coisas, né? Então é assim mesmo, vai aparecer outro Google e o mercado se impõe. Ô Zé, sabe o que vai virar o X? Tem uma chinelada no Google. Ô Zé, sabe o que vai virar o X, o antigo Twitter? Conversa de comadre. Olha, como você faz um bom governo, nossa, imagina, você é maravilhoso. Vai virar isso, vai virar conversa de comadre. Porque acabou a possibilidade de você ter crítica, porque você deu voz para o cidadão. Eu concordo que tem você está dizendo que o X é um palco de irregularidades e um palco não estou falando crimes, isso. Né? Eu estou falando que existe a liberdade de expressão, que as pessoas elas fazem críticas muito pertinentes. Eu trabalho com isso. No X, ô Zé. E de repente agora vai virar, porque o X vai querer tirar previamente para evitar o risco jurídico. Então vai virar ali um papo de comadre, né? Porque tudo vai ser retirado. Não, aqui, por exemplo, nós nos responsabilizamos por tudo e não somos papo de comadre. Existem críticas, mas é preciso responsabilizar. Alguém tem que responsabilizar, Alan. Mas a justiça que vai determinar o que é legal ou ilegal, destruindo reputação e de graça. Piperno, quer acrescentar algo? Imagina, por exemplo, um sujeito vai lá e usa uma plataforma para vender um material contrabandeado. Aí vai um outro concorrente. Aliás, um dia desse o Segredo... Já fiz a denúncia. Então, e aí? Enfim, não aconteceu nada. Então... Nem tiraram o conteúdo do ar, nem tiraram o perfil. E a plataforma... mostrei com provas. Tá, mas e aí? Não. Eventualmente, eu terei que processar a plataforma ou aquele perfil, se consigo identificar quem foi. O problema é que, como menciona o Zé Maria, eu não vi em lugar nenhum que tenha obrigatoriedade de colocar identificação do usuário no perfil. E essa é a preocupação.